a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Por favor, meus irmãos, repitam aí após mim, diga assim comigo: em todo lugar onde este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que fez esta mulher para a memória sua. Levanta sua mão direita bem alto para Deus. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, diga santo, santo, santo é o Senhor. Por alguns minutos glorifique e exalte o nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Nós nos encontramos aqui, Senhor, na Tua presença, para juntos, ó Pai, buscarmos a Tua face. A Tua palavra nos diz, ó Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que seja, ó Deus, maravilhoso com todo o coração, Senhor. Que cada pessoa que aqui te busca, Senhor, possa receber também a resposta do Senhor. Que o Senhor possa tocar na vida delas, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir algo vivo, Senhor, porque ela diz sobre si mesma que ela é viva. Então que esta palavra viva, Senhor, possa penetrar nos corações das pessoas, nas mentes das pessoas, ó Pai, e que cada vida, Senhor, que ouve este evangelho, que ouve essa boa notícia, que ouve esta palavra, possa ser impactada pelo Teu poder, o poder do evangelho, o poder transformador de Jesus, a unção de Jesus Cristo, que possa se fazer presente em nosso meio. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: o que se lança aos pés de Jesus não é desperdício. Por favor, diga assim comigo: o que se lança aos pés de Jesus não é desperdício. Como disse a vocês outras vezes, nós sempre vamos passar em Betânia, sempre vamos, de vez em quando, passar na cidadezinha, na vila de Betânia. Betânia era uma vila que ficava aproximadamente cerca de 6 quilômetros de Jerusalém. Era muito perto de Jerusalém. E ali em Betânia moravam alguns amigos de Jesus. Betânia era uma cidade de passagem, era uma cidade onde Jesus ele gostava de
passar a noite, gostava de passar o dia, gostava de estar perto daquelas pessoas. Talvez você também tenha um lugar como esse, onde você gosta de passar uma tarde, onde você gosta de passar uma manhã, onde você gosta de passar um período. Jesus aqui, ele mais uma vez passa em Betânia. A Bíblia está dizendo aqui, aproximadamente 6 dias antes da Páscoa, ele estava já se preparando para o seu calvário, para o seu sofrimento maior, e naquele local ele foi participar do que nós acreditamos ser um jantar ou um almoço, mas foi um evento onde tinha uma refeição sendo servida, porque a Bíblia diz aqui que Lázaro, a quem eles ressuscitaram, estava à mesa. Então eles estavam prontos para uma refeição, eles estavam prontos para comer alguma coisa. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro também da passagem de Apocalipse, onde Jesus Cristo disse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que ele estava na casa de um homem chamado Simão. Este homem o recebeu para esta refeição, abriu a porta da sua casa. Eu gostaria de saber se nesta noite tem algum homem, alguma mulher que gostaria de abrir a porta da sua casa interior, do seu coração, para que Jesus Cristo pudesse sentar à sua mesa hoje, para que Jesus Cristo pudesse falar com você hoje, para que Jesus Cristo pudesse fazer uma obra na tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que abre a porta do seu coração para Jesus entrar? Eu quero te dizer que Jesus já se faz presente aqui nesta noite. Jesus já está em nosso meio. Aquele homem, com todo o coração, com todo carinho, ele recebeu Jesus e os seus convidados, e aquilo era um local gostoso, um momento de festa, um momento feliz que Jesus estava passando ali na sua preparação para que ele pudesse então ir para Jerusalém e cumprir a palavra de Deus. Quando você está num local como esse, existe toda uma programação, né? Existe aqueles pratos de entrada, existe a sobremesa depois, existe tudo programado. Então, Jesus estava participando de uma refeição que havia uma programação dela, havia começo, meio e fim. Quando você está num local como esse aqui, um culto, numa igreja, um templo religioso, você já teve o período do louvor, agora está tendo o período da mensagem, daqui a pouco teremos outros períodos e encerraremos o culto. Já está tudo programado, já tem uma rotina, já tem um funcionamento. Só, irmãos, que o funcionamento natural da vida, as coisas como elas são, como elas acontecem, às vezes aquilo causa um engessamento da pessoa. A pessoa, ela só consegue ver o louvor se for cantando. A pessoa só consegue se sentir satisfeita se o pregador abrir a Bíblia e ler. Tem muitas pessoas que elas ficam presas à rotina, elas ficam presas ao ritual, aquilo que ela está acostumada a fazer todos os dias, aquela programação natural. Levanta, escova os dentes, toma banho, né, toma um café, sai, pega um ônibus, vai para o trabalho, volta, almoça e tal, e aquela rotina, aquelas coisas todas certinhas do dia a dia. Às vezes, quando alguma coisa sai da rotina, a pessoa, ela se sente mal, ela diz: puxa vida, hoje eu não consegui passar em tal lugar, hoje eu não consegui fazer tal coisa que eu faço todo dia, porque nós nos acostumamos à rotina, nós já sabemos o que vai vir, nós já sabemos o que vai acontecer, mas de repente, dentro daquela sala, em Betânia, dentro daquele local onde tinha a mesa, onde todas as pessoas estavam reunidas para aquela refeição, a Bíblia está dizendo aqui algo que é totalmente fora do padrão. A Bíblia diz que Maria, ela tomou uma libra de unguento
nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Por favor, diga assim comigo: vaso de alabastro. Custava 300 denários, 300 dias de um trabalhador. O vaso de alabastro, ele era um sulfato de cálcio branco ou amarelo, e ele tinha que ser importado. Não era um perfume de um vaso comum. Pensa aí no perfume mais caro que existe, não comparável com o preço. Eram 300 dias de um trabalhador. Pensa aqui comigo, eram aproximadamente 10 meses de trabalho. Pensa quanto você ganha por mês e multiplica por 10. Era isso que custava aquele vaso. Esse era o preço daquele perfume. 300 dias de um trabalhador. Era uma coisa muito cara. Era uma coisa que tinha um preço muito alto. Pensa aí, o seu salário multiplicado por 10. Esse foi o preço que aquela mulher depositou. Como era uma coisa rara, era algo importado, não se fabricava em Jerusalém, não se fabricava em Israel. Como era um perfume muito caro, aquilo causou um espanto. Porque primeiro que aquela mulher quebrou o protocolo, aquela mulher entrou no momento que seria tido como impróprio, e ela praticou uma adoração aos pés de Jesus, a Jesus Cristo, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que disse: sem mim nada do que foi feito se fez. Ela se lançou aos pés de Jesus, e ela fez algo que agradava ao nome de Jesus, agradou a Jesus. Agora pensa aí, se você quebrar um vidro de perfume aqui dentro, o perfume ele vai se espalhar, o cheiro vai se espalhar. O que aquela mulher fez foi trazer um aroma diferente para dentro daquela casa, através da sua adoração a Jesus Cristo. Aquela mulher, ela teve uma atitude que quebrou o protocolo, ela teve uma atitude que quebrou todo o rito daquela refeição, e aquela mulher fez aquilo somente para Jesus. Irmão, se alguém soubesse o que aquela mulher ia fazer, talvez ela seria impedida de fazê-lo. Se alguém soubesse, alguém tentaria dissuadi-la e dizer assim: não faça isso, não faça isso. Mas esse foi o episódio. Nós precisamos seguir em frente para depois nós voltarmos ao episódio. Então, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, olha, presta atenção no que eu vou te falar, ele era um dos 12 apóstolos. Ele era um homem que tinha toda a autoridade para falar. Ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele dormia com Jesus, ele estava no barco quando Jesus falou com o vento e com o mar, ele estava perto da figueira quando Jesus falou com a figueira, ele viu Jesus andando por cima do mar, então ele podia falar, ele andava com Jesus, ele presenciou a multiplicação dos pães e dos peixes, ele sabia quem era Jesus, então ele tomou a palavra e falou, porque ele fazia parte dos apóstolos, ele podia falar. Então ele disse assim: por que você, Maria, quebrou esse perfume caro de nardo puro? Por que você despejou esse perfume nos pés de Jesus? Você fez errado. Sabe o que você poderia fazer? Por que você não me avisou? Porque nós poderíamos pegar, vender esse precioso perfume por 300 denários, poderíamos agariar esse dinheiro, e ele disse aqui, e poderíamos dá-lo aos pobres. Porque, meus irmãos, isso era uma coisa que estava na mente de Judas. Judas achava que todo o dinheiro ele tinha que ter um propósito, e ele achou um desperdício aquilo que ela praticou, que Maria praticou para com Jesus. Ele falou assim: Maria, você desperdiçou o seu perfume. Maria, você desperdiçou o seu tempo. Talvez você estivesse guardando esse perfume. Por que você não usou isso para uma causa melhor?
passado, porque na opinião dele era desperdício ungir Jesus com unguento. Por que você não deu isso para os pobres? Por que você não usou isso para outra coisa? Por que você foi fazer isso? E a Bíblia diz aqui, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos, era ladrão. Então ele queria que ela vendesse, dava o dinheiro para ele, ele ia desviar um pouco do dinheiro, ficar com aquele pedaço do dinheiro e ia ajudar os pobres com o que sobrasse. Ele tinha uma outra intenção para o nardo. Ele achava que aquela adoração não era adoração, aquilo ali era fanatismo, era loucura, não precisava ter feito daquele jeito, não precisava ter se entregado a este ponto, não precisava ela ter adorado a Deus nesse nível. Ele não aceitou, ele não gostou. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão em nosso meio, mas elas não gostam da adoração a Deus, elas não gostam de dar glórias para Deus, elas não gostam de louvar a Deus. A Bíblia diz que Herodes, ele morreu comido de vermes, porque ele não deu glória a Deus. Então eu quero te explicar algo: tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, tudo que você faz aqui é para honrar o nome de Jesus, tudo que você faz no seu trabalho é para a glória de Deus, tudo que você faz em todos os lugares da sua vida é pelo Evangelho. Isto é o Evangelho de Jesus. Jesus disse assim: deixai-a, porque ele interviu quando Judas falou, deixai-a, e ele disse: para minha sepultura guardou isso. E Jesus deu uma explicação, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Será que você tem Jesus todo momento? Será que você pode fazer o que você está fazendo aqui agora, 24 horas por dia, parar para você adorar Ele, parar para você buscar Ele, parar para você estar na presença dEle, parar para você adorá-lo? Nem sempre nós podemos. Então, meu irmão, se você separou um tempo da sua vida, se você separou algo, faça o melhor para Jesus, faça o melhor para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele falou: olha, os pobres vocês podem ajudar outras vezes. Os pobres, a causa das pessoas necessitadas, sempre haverá gente precisando, sempre haverá gente fazendo, sempre haverá gente precisando de ajuda, precisando de alguém que estenda a mão, precisando de alguém que faça algo. E ele diz aqui, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, aí começou a encher a casa, e ele deixou o assunto de lado. Mas lá no Evangelho de Mateus, ele diz que para que em todo o mundo onde esse Evangelho fosse pregado, a atitude de Maria fosse lembrada. Por quê? Porque ela entendeu que aquela casa era um local onde ela podia adorar a Jesus. Ela entendeu que ela precisava derramar o que ela tinha de melhor aos pés de Jesus. Ela entendeu que mesmo que ela fosse romper com aquele ritual, mesmo que ela fosse romper com aquelas coisas, ela entendeu que ela precisava de Jesus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas estão nesses papéis que vocês estão vendo aqui. Tem pessoas que se comportam como Judas dentro da casa de Deus. Quem são os Judas da casa de Deus? São aquelas pessoas que elas usam o Evangelho de Jesus para se enriquecer. São aquelas pessoas que usam o Evangelho de Jesus para aparecer entre os mais ricos do mundo. São aquelas pessoas que usam os dízimos, as ofertas entregues nas igrejas para poder comprar apartamento, para poder comprar carro, para poder comprar casa. Esses são os Judas do Evangelho. São pessoas que se dizem apóstolos, são pessoas que se dizem pastores, pastoras, são pessoas que têm um título, que têm um nome, mas que querem somente ver uma causa. Eles vivem a
terra, eles querem ter mídia, eles querem ter TV, eles querem ter rádio, porque eles querem que a imagem deles apareça cada vez mais. Esses Judas do Evangelho, você vai encontrar a foto deles na porta da igreja, você vai encontrar o retrato deles para tudo quanto é lugar, porque eles querem aparecer, eles querem fazer as coisas para si, e eles dizem assim: não, depositar os pés de Jesus, servir a Jesus, adorar a Jesus, não, usa isso para uma coisa melhor, usa isso para algo que vai aparecer, meus irmãos. Os Judas do Evangelho, eles estão aí batendo nas portas, eles estão aí entrando nas suas casas através da TV, entrando na sua casa através do rádio. São pessoas que eles dizem assim: você não pode adorar a Deus como você adora, você não pode servir a Deus como você serve. Eles dizem que você está desperdiçando a sua contribuição que você dá na igreja onde você frequenta. Eles dizem: venha para o grande templo, venha para o grande tabernáculo, venha para esse lugar, porque quando você planta aqui, e eles até acreditam que dinheiro é uma semente que você planta. Dinheiro não é semente, igreja. Dinheiro não se planta. Planta dinheiro para você ver, não vai nascer nada. A semente, disse Jesus, é a palavra de Deus que é pregada. Esta é a semente que cai no seu coração. Tem muitas pessoas que no meio de servir a Deus, eles começam a dar ouvido aos Judas do Evangelho, aquelas pessoas que só querem saber de dinheiro, aquelas pessoas que só querem saber de retorno, aquelas pessoas que só querem saber de lucro, eles só querem ganhar para si, eles só querem ter para si. A cada dia mais eles enriquecem, a cada dia mais eles crescem, e eles dizem assim: você não pode servir a Deus onde você serve. Eles dizem que você tem que servir a Deus numa grande catedral. Eles dizem que para você servir a Deus você tem que ter um super carro, uma super casa. Para você servir a Deus você tem que ter tudo do bom e do melhor. Que se você for pobre você não pode servir a Deus. Mas Jesus disse: aos pobres é anunciado o reino de Deus. Mas essas pessoas, elas não são como Jesus, elas são como Judas. Elas só veem o dinheiro, elas só visam o lucro, elas só visam ter, elas só visam ser, elas só visam status, elas só visam a posição. Eu quero te dizer algo: se você estiver buscando a Jesus por uma posição social, você está perdendo o seu tempo. Se você estiver buscando a Jesus para você ganhar um alto cargo no governo federal, você está perdendo o seu tempo. Se você está servindo a Jesus para você ser visto entre os mais ricos do planeta, você está perdendo o seu tempo. Porque quem segue a Jesus não segue pelo reino da terra, quem segue a Jesus segue pelo reino dos céus. Porque Jesus Cristo falou: o meu reino não é deste mundo. Isso daqui, meus irmãos, é só um momento. Isso daqui é só uma passagem. Eu não estou seguindo Judas, não, meu irmão. Eu não estou seguindo apóstolo A, B ou C, não. Eu estou seguindo a Jesus. Eu gostaria de saber se nessa igreja tem pelo menos mais uma pessoa seguindo a Jesus. Ó, tem mais alguma. Você está seguindo a Jesus. Você está indo após Jesus. Jesus disse: vinde após mim. Os Judas estão falando. Os Judas estão pregando. Os Judas estão medindo as arrecadações das igrejas. Os Judas querem saber quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Os Judas querem saber quem tem mais resultado e menos resultado. Mas Jesus está observando quem está adorando, quem está adorando no ambiente, quem está servindo a Ele no ambiente. Judas está vendo quanto você tem para dar. Você quer encontrar o Judas, é isso. Ele pergunta para você: quanto você pode dar? Você pode dar 100, você pode dar 1000. Judas, porque Judas quer saber quanto você pode dar. Jesus quer saber o quanto você pode adorá-lo, o quanto você pode louvá-lo, o quanto você pode servi-lo. Se você pode bater no peito e dizer assim: eu levo a minha vida, mas eu vou seguir esse Jesus todos os dias da minha vida, eu vou ir após Ele. Judas não é o Evangelho é Jesus. Eu quero dizer para você que já se decepcionou com Judas e disse assim: pastor, eu não quero servir mais a Deus, porque os pastores só falam de dinheiro. Pastor, eu não quero servir mais a Deus, porque as pessoas só querem enriquecer as custas do Evangelho. Eu quero te dizer que você não pode perder a sua fé
Judas. Você não pode perder a sua fé por causa dos apóstolos Judas. Você não pode deixar de servir a Deus porque tem Judas no Evangelho. Já tinha desde o tempo de Jesus e tem até hoje, mas eles não ditam a minha fé nem a sua fé. Se você se decepcionou, se você se entristeceu, se você teve vontade de parar hoje, levanta a sua cabeça, porque você está seguindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo não está interessado no valor monetário que você tem para dar. Irmãos, ainda que isso custe a minha cabeça, como custou a de João Batista, eu vou pregar a verdade que Jesus Cristo pregou, é o que está escrito aqui no Evangelho de Jesus. E eu não me importo, meus irmãos, de pregar no terminal, de pregar na esquina, no ponto ou no terreno baldio, que é isso que eu vou fazer daqui a alguns dias. Eu estou comprando um terreno e vou começar a pregar com a minha caixa de som, que está dentro ali do meu carro, no terreno baldio, e vamos começar uma igreja para a glória de Deus. Vamos deixar os homens com esses templos deles aí, fazendo as coisas deles, porque o Evangelho de Jesus, ele não pode ser baseado, meus irmãos, em Judas. O Evangelho de Jesus não é Evangelho de Judas. Você está seguindo a Jesus. Me ajude a pregar. Diga para 4 pessoas: cuidado com o apóstolo Judas. Cuidado com o apóstolo Judas, primeira pessoa. Cuidado com o apóstolo Judas, segunda pessoa. Cuidado com o apóstolo Judas, terceira pessoa. Cuidado com o apóstolo Judas, quarta pessoa. Igreja, toma cuidado com o apóstolo Judas, mas Jesus está em nosso meio. Tem uma outra figura na história que eu queria que você olhasse para ela. São as pessoas que estavam ali. As pessoas que estavam participando daquela refeição. Sabe o que elas estavam fazendo? Elas estavam observando. São aquelas pessoas que elas não tomam atitude nenhuma, elas só observam, só vê defeito. Ó, você viu a hora que essa mulher chegou? Olha aqui, ó. A mulher, ó, vê se você olha, tá todo mundo aqui. Olha a hora que a Maria chegou. Vê se você olha, olha lá. Ah, no fulano, aí, rapaz. Ó, ela só podia adorar se ela tivesse dentro dos conformes, dentro dos ditames legais e dentro das procurações promovidas pelo Estado brasileiro, pelas conformidades e de acordo com as normas estabelecidas. É só assim que ele pode estar servindo, porque ela está fora de ordem, está fora do comportamento, não poderia ter feito isso, ela está completamente equivocada. São aquelas pessoas que eles só observam as coisas. É muito fácil você ver o defeito dos outros, porque Jesus falou assim, ó, quem olha para o argueiro que está no olho do teu irmão, não vê a trave que está no seu, porque quem serve a Jesus não está olhando o defeito, ele está ajoelhado adorando. Ah, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Quem serve a Jesus não está olhando o defeito, ele está ajoelhado adorando. Eu vou falar pela terceira vez: quem está seguindo a Jesus não está de olho no defeito, ele está ajoelhado adorando. Eu vou falar pela quarta vez: quem está seguindo a Jesus, ele está ajoelhado adorando, ele não está olhando o defeito. Deixa eu falar uma coisa para você: quem aqui não tem defeito? Todo mundo tem falha, tem erro, tem defeito. Jamais você me verá olhando o defeito das pessoas, olhando o tipo de coisa. Eu não quero saber disso, eu quero segui-lo, eu quero ajoelhar aos pés dele, eu quero buscar, eu quero servir, eu quero estar diante dele. Tem aquelas pessoas que veem o Evangelho como um negócio. Tem aquelas pessoas que veem o Evangelho como um lugar de observar. Mas agora, o terceiro tipo de pessoa que eu gostaria muito que fôssemos todos nós, aquela pessoa que ela chegou atrasada do trabalho, ela correu, ela veio, aí ela ajoelha e ela ora. Aleluia. Aí ela agradece: Senhor, eu cheguei aqui 8h30 porque o trânsito estava caótico, mas eu vim te adorar.
mas eu vim buscar a tua presença. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu essa oportunidade de poder te adorar com tudo que eu tenho. O que eu digo, meus irmãos, é que para esse tipo de pessoa, a cama não é importante, o sono não tem importância, o frio não quer dizer nada, o calor nem tão pouco, porque nós estamos aqui derramando em suor. Isso aí não muda nada na minha vida, esse suor, não suor, se for. Isso aí para mim é descartável. Eu estou aqui por Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui pelo conforto pessoal, eu não estou aqui para agradar a vocês, porque é como se eu fosse um empregado, que eu tivesse que falar tudo bonitinho, para que senão a irmãzinha vai ficar chateadinha com o pastor. Ai, já falaram por aí, meus irmãos, que eu sou muito duro, sou bravo. Porque eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para servir aos pés dele. Ele está presente aqui, igreja. Nós estamos servindo a Ele aqui, você está servindo a Ele aqui, você está buscando a Ele aqui. Tudo que nós fazemos aqui é para Jesus, é para que o nome de Jesus seja exaltado. Tem que haver uma entrega, tem que haver uma entrega, senão nós não vamos ser notados por Ele. Tem que haver uma entrega. Aquela mulher, Maria, ela planejou aquilo, ela entrou pela porta e ela foi na direção de Jesus. Quantos entraram na direção de Jesus? Irmão, tinha muitos convidados, tinha pessoa importante naquele local, mas em nenhum momento aquela mulher, ela não cumprimentou o dono da casa, ela não fez aquela, não, tudo bem. Ela foi direto para os pés de Jesus. Irmãos, se ela fosse uma observadora, ela teria parado, porque essa é uma das histórias mais lindas do Evangelho. Porque Jesus disse que em todo mundo essa mulher seria lembrada. Porque ele disse assim: onde o Evangelho for pregado, isto é o Evangelho de Jesus. Jesus, ele exaltou aquela mulher que ajoelhou aos seus pés e o adorou de uma forma diferente, que ninguém nunca tinha feito aquilo para ele. Ela entendeu que ela só estava naquela casa por causa dele. Eu vou ser sincero para você. Se houver algum motivo para você estar aqui, seja ele qual for, que não seja Jesus, não vale a pena. Porque senão você vai se tornar um observador. Você vai começar a ver um monte de defeito, um monte de coisa errada. Irmãos, nós erramos muito. Nós fazemos muita coisa que decepciona as pessoas. Você vai ver muitos defeitos. Mas se você tiver esta intenção, não a intenção do enganador que quer ver o que você tem para dar para ele. Isso é esses aí, meu irmão, já estão no inferno, direto. Desce direto, porque não se usa a obra de Deus para enganar as pessoas. Não se usa a obra de Deus, porque a obra de Deus é santa. Eu vou repetir: a obra de Deus é santa. Eu vou falar pela terceira vez: a obra de Deus é santa. Eu vou falar pela quarta vez: a obra de Deus é santa. É santo o Senhor. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Ou a pessoa vai querer tirar proveito, porque tem pessoas que dizem assim: ó, lá na igreja deve ter umas 100 pessoas. Se eu comprar essas bijuterias aqui e vender uma para cada um, então 100 pessoas, eu vou comprar 100 por vender. Tem pessoas que veem a igreja assim como um local de comércio, de venda, de triangulações, de confabulações, e não vai dar certo. Você só vai se decepcionar. Mas aquela mulher que ajoelhou e se voltou para ele, esse que eu quero, é o grupo que eu gostaria que você estivesse aos pés de Jesus. Alguém vai chegar e falar assim para você: rapaz, o negócio está feio. Você vai falar assim: eu nem percebi, né? Depois mesmo, mas isso aqui está tudo. Você vai falar assim: os pobres sempre têm convosco. As dificuldades, Jesus falou, sempre
vai ter gente com dificuldade, sempre vai ter gente passando necessidade, sempre vai ter gente atribulada. Então não deixe de servir a Deus por causa das pessoas, foi o que Jesus falou. Se você quiser ajoelhar os meus pés, ajoelha agora. Aproveita que eu estou aqui, aproveita que eu estou presente. Você pode até ajudar as outras pessoas, mas primeiro você tem que servir a Jesus no Evangelho. Isso que alegrou o coração de Jesus, porque o primeiro serviço foi para ele. Então, por favor, se você vê muito defeito nas coisas, muda de posição, ajoelha os pés de Jesus, você vai parar de ver. Não fica altivo não, aquelas pessoas que ficam no canto assim. Aquela pessoa levantou 10 vezes hoje. O que será que ela tanto faz? Fulano, rapaz. Aí vai ser assim. Você vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, e a sua vida vai ser igual. Você não vai ser lembrado, mas se você se lançar, se você adorar, se você virar um adorador, uma adoradora de Deus, alguém que o serve, que o ama, que o venera, que o quer de todas as formas, que se lança, que faz tudo por Ele, que vive para Ele, que adora Ele, que consagra a vida a Ele, que consagra tudo no altar dele, Ele vai te reconhecer. Ele vai te reconhecer, irmão. Ele vai te reconhecer, irmão. Ele vai saber a quem você está servindo. Ele vai saber por que você não está servindo. Ele vai saber por que você tem se dedicado a Ele. Ele vai saber o que você está fazendo para Ele. Agora, se for o contrário, Ele também saberá. Ele também saberá. Porque há pessoas, meus irmãos, que elas estão enganadas. Elas estão enganadas com as coisas de Deus. Eu não sei quem foi que ensinou as coisas para elas, porque a Bíblia não fala isso. Nós temos que depositar aos pés de Jesus. Tudo que nós temos de melhor aos pés de Jesus. Se não for assim, não serve. Porque ninguém mais ali foi notado. Ninguém. A coisa passou desapercebida. Mas quando aquela mulher teve essa atitude, o Senhor disse: você vai ser lembrada. Você vai ser lembrada. Você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado pela forma como você passou por esta casa, pela forma como você passou pela existência na terra, pela forma como você passou por aqui. Será que Deus vai lembrar de você como um adorador? Será que Deus vai lembrar de você como uma adoradora? Será que Deus vai lembrar de você como uma pessoa que se dedica? Será que Deus vai se lembrar de você como uma pessoa que está aos pés dele? Será que Ele vai se lembrar de você como alguém que se dedicou a Ele? Eu gostaria de encontrar aqui pessoas dedicadas a Jesus. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho 1000 motivos para não me dedicar a Jesus. Você viu o depoimento deste homem que nós passamos, o vídeo. Ele tentou se matar quando tinha 8 anos de idade, porque ele falou assim: por que Deus me fez assim, sem braços e sem pernas? Talvez você está aqui nesta noite dizendo: por que Deus me fez assim? Agora, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui pior do que aquele homem, muito pelo contrário. E você viu que quando Deus tocou no coração dele, foi quando ele ouviu a palavra, que o que se manifestou na vida daquele servo era para a glória de Deus. Tudo que você passou, todas as suas lutas, as suas dificuldades, deve ser para a glória de Deus. Você tem um grande testemunho na presença de Deus. Você tem muita coisa para contar diante de Deus. É isso que o Senhor quer fazer de você, um adorador, uma adoradora, uma pessoa que o serve, uma pessoa que o segue, sem olhar para a parte financeira, sem olhar para as partes materiais, mas olhar para a adoração, olhar para o serviço cristão, olhar para o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, estar todos os dias com Ele, estar todos os dias servindo a Ele, porque você não está aqui por minha causa, nem por causa da placa da nossa igreja, mas você está aqui por causa de Jesus.
Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus? Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do seu coração e que você fechasse os seus olhos. E por um instante, eu gostaria que você refletisse. Eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer exaltado seja Deus, diga exaltado seja Deus. Aproveite esse momento para você refletir sobre a palavra. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Tu és bendito. Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero compreender os teus caminhos.